Amém, amém. Glória a Deus. Tem gente feliz aqui, tem? Maravilha. Um dia maravilhoso que o Senhor preparou para nós, só para crente mesmo, né? Aproveitar esse dia maravilhoso. A todo tempo, irmãos. Quando a gente diz que a todo tempo é tempo de dar graças, glórias a Deus, não é uma brincadeira. É a todo tempo. Seja com o sol de rachar como está hoje, e ontem e essa semana fez, seja num tempo onde tem tempestade, onde está frio, onde está calor, a todo tempo e a todo instante nós temos que agradecer a Deus, sermos gratos por tudo que Ele nos proporciona, pelo fôlego de vida que nós temos. Muitas pessoas queriam ter o que você tem e estar onde você está, mas nesse exato momento ela não pode cultuar, está às vezes assistindo pela internet, ou vai assistir essa pregação depois, porque ela queria estar aqui, e nós temos a possibilidade de estar, mas às vezes decidimos não estar, e queremos que Deus faça as coisas da nossa maneira, que Deus trabalhe para nós, Deus trabalha em nosso favor, não para nós, nós servimos a Ele, Ele nos abençoa, Ele nos dá tudo o que a gente precisa, mas qual é a resposta que nós damos para Ele? Qual é a confiança que nós depositamos nele quando as coisas não correm do jeito que eu quero? É muito fácil nós murmurarmos, é muito fácil a gente reclamar, mas será que num dia como hoje nós não temos muito motivo para nos alegrarmos e sairmos daqui com o nosso espírito renovado, a nossa fé? Todo mundo pensava, não, pastor, preciso de vitamina D. Olha aí, vitamina D, meu irmão. Tem vitamina J, que é Jesus na veia também, se você quiser. Depende de você, onde você vai buscar, o que você vai buscar. A fonte que você vai buscar vai jorrar aquilo que lá tem a essência. Se você for buscar a essência de Deus, Ele vai liberar a essência dele em você. Agora, quando vamos buscar a água numa fonte onde não jorra nada, possivelmente nós vamos sair de lá com sede ainda. Mas se você for buscar na fonte de vida eterna, com certeza, você não terá mais sede. Dessa água não. Porque se beberes dessa água, nunca mais voltará a ter sede. Pode estar o calor que for, mas dessa água que um dia você bebeu, você não vai sentir sede. Porque Ele disse que se bebermos dessa água e crermos nele, não vamos mais beber, mas vamos ter para dar. Rios de água viva fluirão do nosso interior. Vamos crer aqui nisso. Quantos têm água jorrando? Quantos têm uma fonte de água inesgotável? Quantos estão aqui e têm a capacidade de saciar a sede num calor que está lá fora, ou então num tempo de sequidão do amor e do Evangelho de Jesus? Não estamos falando de uma água natural, estamos falando de uma água sobrenatural, de algo que foi vindo diretamente do trono do Senhor para nós. Quantos creem nisso? Há pessoas com fome e com sede. Dá-me de beber, pois tenho sede, sede. Tem sede, tem pessoas que têm sede, e essa água não vai se materializar mais. Vamos buscar aonde? Em nós, os filhos que carregam as botijas cheias de água. Amém? Glória a Deus. Então eu creio que grandes coisas o Senhor está fazendo e vai continuar fazendo em nossas vidas. É só para aqueles que acreditam. Eu creio que Deus começou uma boa obra e é fiel para cumprir. Eu creio naqueles que nos chamou para viver a boa, a perfeita e agradável vontade dEle nesse lugar. Se Ele nos tirou de onde nos tirou e trouxe nós para aqui, é porque o plano dEle iniciou quando dermos o start de lá para aqui, e confiamos na Sua voz, confiamos na Sua promessa, confiamos na direção, confiamos no ouvir o nosso coração falar, bradar em nós, sabe, atravessa o oceano, porque lá eu tenho grandes coisas para fazer por você. Você poderia ser uma pessoa muito bem sucedida no Brasil, mas você poderia ter ouro, prata, toda a riqueza do mundo, mas você não tinha encontrado o tesouro que é imensurável, que é o próprio Cristo ressurreto sobre a tua vida. Essa é a maior riqueza, essa é a riqueza que Satanás tenta tirar de você, mas em nome de Jesus eu declaro, ele não vai conseguir roubar o tesouro eterno que Deus escondeu dentro de você, a palavra dele, a vida dele, o reino dele, a presença dele em você. Não pode, nós declaramos isso, amém? Amém, irmãos? Vocês vão me ajudar. Está quente aí, está quente aqui também. Amém? Então, o Senhor colocou essa passagem no meu coração essa semana. Vai, irmã, ajuda aí.
Você colocou essa passagem no meu coração essa semana. Será que nós temos vivido e temos estado no lugar certo? Será que eu e você temos nos posicionado no lugar certo? Buscado os ambientes corretos, o lugar correto para estar. Eu não estou dizendo que aqui é o melhor lugar, mas a presença dEle. Eu estou te falando que o melhor lugar para estar é com Ele, junto a Ele. É como uma árvore plantada junto ao ribeiro, ao qual, meu irmão, a toda estação, ela tem vida fluindo nela. Então quando você está plantado junto ao ribeiro, pode estar seca as tuas folhas, mas a vida continua correndo no teu interior. Onde você tem depositado a tua fé e a tua confiança? Aonde você tem colocado a tua esperança? Em que lugar? Aonde? Onde você tem ido buscar uma resposta que só tem nele? Onde você tem ido ver uma resposta de alguém que diz: olha, ali tem uma palavra. Hoje eu estava compartilhando com eles: olha, não viva mais de conta-gota, não viva mais de, ali tem um culto de cura, ali tem um culto de libertação, terça disso, quarta daquilo. Irmão, o Deus que eu sirvo não precisa de um dia específico para fazer milagre. Ele pode fazer hoje, amanhã, a hora que Ele quiser, dentro de um ônibus, dentro da sua casa, no seu quarto, dentro do seu carro, aqui essa noite. Basta Ele querer. Ele não trabalha para nós servimos ao reino dEle. Então eu não digo que Deus tem que fazer, eu espero que Ele faça. Eu espero, porque Ele vai fazer aquilo que Ele quiser, a hora que Ele quiser e do jeito que Ele quiser. Então esse culto pode ser o culto do milagre, se você veio achando que Deus pode te curar. Esse culto pode ser o da cura, se você crê que Deus pode curar. O milagre, se você descrê que o milagre sai dEle. É o culto que você vem porque Ele está inteiro, não pela metade. Ele não está aqui numa medida, como uma prateleira de um supermercado. Ele está aqui por inteiro. Você quer Ele todo, leva Ele todo para casa, não só uma parte dEle. Por isso que o Senhor colocou esse texto no meu coração. Várias pessoas já pregaram, eu sei, irmãos, eu não estou repetindo, mas a palavra do Senhor se renova a cada manhã. E eu quero que você entenda. Jeremias 18, 1-8, do 1 até o 6. Todo mundo conhece essa passagem, é tão maravilhosa, porque ele nos mostra tanta riqueza de detalhes. Mas quantos de nós aqui já passaram por dificuldades? Quantos de nós aqui tivemos que confiar em Deus e na sua voz? Vamos ler o texto? Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Não foi da parte do pastor, não foi da parte do sacerdote, não foi da parte dos líderes, foi da parte do Senhor. Entenda. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Perguntou o Senhor. Como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Feche seus olhos. Senhor, essa é a Tua palavra, que tem um poder, Senhor Deus, para ir no mais profundo do nosso íntimo, transformar, mudar, restaurar. Pai, que a Tua palavra flua, que ela encontre, Senhor Deus, a revelação no coração dos Teus filhos. Pai, traz para nós o Teu querer e o Teu realizar. Nós estamos aqui, Senhor Deus, disponíveis para ouvir a Tua palavra e ser usado por Ti. E o Senhor tem liberdade sobre esse ambiente de agir de forma sobrenatural em nosso meio e em nosso favor. Flui, Senhor, nesse lugar. O Senhor conhece o interior de cada um dos Teus filhos. O Senhor conhece o que eles passam, o que eles vivem, o que eles são, mais do que qualquer pessoa. Então sonda os corações essa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Então nós estamos aqui falando do profeta Jeremias, às vezes considerado um menino, achando que era um menino para fazer tantas coisas, o profeta chorão. Nós vemos tantos ensinamentos que ele faz aqui para nós. E quando vemos aqui, o texto fala de um período difícil que Israel enfrentou. Um período de cativeiro, um período onde o povo estava disperso, não havia muita, revelações, não havia muita coisa e o povo estava sofrendo. Mas o que Deus quer falar para nós aqui é que do mesmo jeito que eles estavam enfrentando tanta dificuldade, Ele ia mostrar restauração.
Porque onde Deus coloca, onde Ele mostra às vezes algo que parece estar destruído, é para nos mostrar que há poder para renovar e restaurar. Porque quando o profeta Ezequiel é levado para o vale dos ossos secos, para a nossa visão e para a visão do profeta, aquilo não tinha mais vida, mas Deus estava mostrando para ele, aquilo que você acha que não tem mais vida, eu vou transformar em vida outra vez. Aquilo que você acha que chegou ao fim, eu vou trazer vida e renovar e restaurar, assim como o profeta Jeremias falou aqui. O que ele está falando é, olha, é um período muito complicado, mas vem aqui, eu vou conversar com você, eu vou falar com você. E ele usa a figura de um oleiro que representa o próprio Deus. O próprio Deus é essa figura do oleiro. E se a gente vai estudar o texto um pouco, passagem por passagem, para você entender o que Deus quer falar para nós. E a segunda é o vaso, que representa a nação, o povo de Israel, mas também a nós, a mim e a você. Que às vezes estamos igual a essa nação de Israel, como o texto falou. Às vezes também estamos assim, precisando de ouvir uma palavra, precisando de ouvir uma revelação dos céus, mas não conseguimos. Eu quero que você entenda, tem tempos na nossa caminhada que as nossas situações, aquilo que nós vivemos na nossa vida, nós achamos que Deus se calou, e que não conseguimos ouvir a sua palavra, a sua mensagem, entramos e saímos da igreja e não conseguimos discernir a sua vontade sobre nós. Então o que o profeta faz? Olha só, a palavra veio a Jeremias. Então o Senhor falava com Jeremias. O Senhor falava com Jeremias porque se a palavra veio até ele, ele tinha noção de que Deus estava falando com ele. Mas às vezes eu e você nos pegamos achando que, porque não ouvimos com nitidez, do jeito que nós queremos, a palavra de Deus, Deus se calou, Deus não fala comigo, Deus me abandonou. Onde está tu, Senhor? Ele está no mesmo lugar, sentado no trono dele, olhando a nossa vida. Ele não saiu nem desistiu de você, apenas ele não está falando da maneira que você quer ouvir. Por isso é que ele toma algumas atitudes para que eu e você ele possa chamar a nossa atenção. Será que aquilo que você está passando, Deus não está chamando a sua atenção para você ir mais profundo nele? Será que Deus não está chamando a sua atenção para você ir para um lugar onde você vai ouvir a mensagem que Ele tem para você, a visão e a revelação que Ele tem para você? Será que o que você está passando não é que Deus está fazendo você sofrer, que Deus não faz isso, mas Ele está te moldando, Ele está te chamando para um lugar onde você vai entender a vontade dEle ao teu respeito, e aí você acha, Deus está difícil, está duro demais. Não, Ele sabe que você pode suportar. Ele sabe porque Ele te criou, Ele te gerou, Ele te escolheu, Ele te deu um destino, Ele te deu um poder, Ele te deu autoridade, Ele te revestiu, então Ele sabe até quando você pode aguentar. O problema é, será que eu sei em quem eu confio? Porque a Bíblia fala que o Senhor renova as minhas forças, então é nele que as minhas forças são renovadas, restauradas. Mas será que nós temos tido atenção ao que Deus tem falado? Então, o Senhor veio falar a Jeremias, e por vezes estamos preocupados com o que está acontecendo à nossa volta, e não conseguimos identificar a voz de Deus. É tanta coisa que acontece, é o emprego, é a casa, é a família, é o relacionamento. Ah, Deus, eu preciso de uma resposta para o meu documento e não sai, então eu desespero. Em quem você tem confiado, querido? Porque o Deus que você serve, Ele não dá a resposta quando você quer e nunca chega atrasado, Ele vai cumprir a promessa que Ele tem sobre você. Você não entendeu? Ele não chega atrasado, nem vai mentir, Ele vai cumprir a promessa que Ele liberou sobre você. Apenas espera, apenas confia. Jeremias, escuta a minha voz, vem até aqui, vem, desce até a casa do oleiro, porque é lá que eu quero falar com você. Às vezes o ambiente que você está vivendo não é um ambiente propício para você ouvir a palavra de Deus, não é um ambiente propício para você ouvir a mensagem de Deus, as promessas de Deus sobre a tua vida, e Deus te tira desse lugar e te chama para um lugar nele, de intimidade com Ele. E aí você diz, não, Senhor, por que eu vou sair? Por que eu vou acontecer isso comigo? Porque Ele te ama e quer conversar com você. Porque você podia estar em todos os lugares hoje, como muitas pessoas estão aqui, porque o clima está maravilhoso. Mas você decidiu sair e descer até a casa do oleiro para ouvir a mensagem de Deus sobre a tua vida. E o que vai edificar? Cara, nós não temos tantos tempos para poder aproveitar. Nós vamos ter mais oportunidades de estar junto com Deus. Mas enquanto Ele não voltar, vamos estar juntos e unidos na casa do Pai. Sabe, quando nós vemos aqui no verso 1, Deus já estava falando com Jeremias, então por que Ele manda Jeremias ir até a olaria para falar com ele?
Se ele já estava falando ali, porque fala para Jeremias, olha, essa mensagem, Jeremias, a palavra do Senhor veio até Jeremias. Ele já estava falando com Jeremias. Por que o Senhor então quer que Jeremias vá até lá? Porque existem níveis, irmão, de mensagem que Deus quer entregar, que onde você está, você não consegue ouvir. Então Ele te leva para níveis diferentes, onde você vai ter toda a paz para entender e ouvir a palavra dEle. Um lugar de calmaria, não um lugar de tribulação, um lugar de barulho, um lugar, não. Ele vai te levar num lugar onde Ele preparou para você ouvir a mensagem dEle. E às vezes a gente esquece disso. Sabe que Deus tinha... Para falar com o profeta, ele precisava mudar de ambiente. Sabe que Deus tem falado para algumas pessoas aqui: muda de ambiente para eu mudar de atitude com você. Muda de ambiente para as revelações e os milagres que eu falei começarem a acontecer. Às vezes ficamos num ambiente de pessimismo, onde as pessoas não acreditam, as pessoas dizem, não, isso não vai dar certo, isso não vai para frente, isso é tudo conversa, e você anda naquele ambiente, não tem como você ouvir a voz de Deus naquele lugar, e Deus te tira daquele ambiente, te leva no ambiente onde você só vai ouvir a voz dele, dizendo, eu prometi, eu vou cumprir, não sou filho do homem para que minta, nem que me arrependa, mas a palavra da verdade vai acontecer. Então ele te leva para esse lugar nele. Então o nível de visão que Deus quer entregar para Jeremias é diferente do nível do primeiro estágio. O primeiro estágio é a área comum, onde todo mundo está lá. Onde tem muito barulho. Onde, sabe, os teus sentimentos, as tuas dores, as tuas frustrações, os teus pensamentos não conseguem discernir a voz de Deus. E Deus te leva para um lugar que Ele preparou. Um lugar nele. Você tinha muito, como eu falei lá, alguma coisa no Brasil. Mas sabe o que aconteceu? Deus te tirou de lá porque lá você não estava ouvindo a voz dele. Senhor, por que o Senhor me bota dentro de um quarto? Porque no quarto você não tem nada a não ser a minha presença. Porque o Senhor me leva para esse ambiente? Porque no ambiente que você estava, era tudo favorável para você. Mas você não ouvia o meu chamar, o meu falar. Você não conseguia entender os meus sonhos, pensamentos, planos e projetos ao teu respeito. Porque as vozes do mundo eram muito mais alto para você. E Deus te tira de uma zona de conforto, de uma zona de comodismo, e te leva para um lugar nele, onde a vontade dele vai ser cumprida. Porque você disse, eu entrego a minha vida. Você não entregou a vida para o pastor. Você não entregou a vida para a Lagoinha. Você não entregou a vida para um homem ou para esse lugar. Você entregou a vida para o Salvador, para o teu Senhor, dono do céu e da terra, dono de todas as coisas, e também é dono da sua vida. Foi para Ele que você entregou. Então você acha que Ele não tem zelo e cuidado por você? A Bíblia fala que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Então Ele não quer disputar a tua atenção com as vozes e as distrações do mundo. Por isso Ele te leva para um lugar onde você vai entender a voz dEle. E às vezes é nessa casa aí, nessa casa do cliente que não tem ninguém. Você diz, poxa, eu estou sozinho aqui. Não, você não está sozinho. Deus preparou esse lugar para enquanto você estiver lá dentro, Ele vai ministrando no teu coração. Senhor, mas esse trabalho à noite não tem ninguém, só tem eu aqui. Não, Jesus está lá querendo falar contigo. Por isso Ele separou esse lugar. Porque é lá que ninguém vai falar com você a não ser o Senhor. É nesse ambiente. Então o lugar onde ele estava, ele não conseguia ver o que Deus estava fazendo. Eu quero que você entenda que se você se mover, trocar de nível, de perspectiva, você vai começar a enxergar as coisas que Deus tem para você. Meu Deus do céu. Se você mudar de nível, de ambiente, de perspectiva, você vai começar a entender e ver o que Deus está fazendo por você. Às vezes estamos no mesmo nível, olhando tudo, é tanta coisa que acontece, sabe, tantas conversas, e aí a gente acaba se deixando levar e não escuta a voz de Deus. O ambiente que Jeremias estava não era um ambiente bom. Mas Deus estava mostrando para Jeremias o que ele fez com o profeta Ezequiel. Há renovo e há restauro sobre o povo de Israel. Há renovo e há restauro sobre a tua vida. Há renovo e restauro sobre aquilo que Deus prometeu sobre a tua casa. Há renovo e restauro sobre todas as promessas. Apenas escuta a minha voz. Apenas escuta aquilo que eu falei para você. Escuta a mensagem, Jeremias, vem até mim. A palavra foi até ele, mas ele teve que ir até onde o Senhor mandou. Onde o Senhor está mandando você ir? Aonde o Senhor está mandando você ir mais profundo, para você ouvir, entender, ver e contemplar o projeto de Deus sobre a tua vida. Aonde? É difícil sair da zona de conforto, porque nesse ambiente que você está, você domina.
Era difícil para Pedro acreditar que a noite toda pescando, alguém chegar à beira da praia e dizer assim, olha, vai de novo, mas só um pouquinho. Não precisa nem ir alto mar, não. Vai um pouco para frente e joga a rede. Como? Um pescador experiente que passou a noite toda pescando, sabia, como diz o ditado, que o mar não estava para peixe. O mar não estava para peixe, até o dono de todas as coisas está de frente dele e dá uma ordem. Onde todos os peixes que estavam lá obedeceram a ordem dele e vieram para dentro da rede. Você não está entendendo? O Deus que você serve, meu irmão, Ele só vai te dar uma direção. Vai para o lugar que eu te mandei. Mas pastor, eu não consigo entender. Vai para o lugar que o Senhor está falando contigo. Sabe por quê? Porque é nesse lugar que o teu milagre vai acontecer. É nesse lugar que a provisão vai chegar. É nesse lugar que a cura vai acontecer. Apenas escuta a voz de Deus. Porque o que parece impossível para você, para Deus não é nada. O que parece que é sobrenatural para você acontecer, é um ambiente favorável para a grandeza de Deus se manifestar. Um ambiente onde muitas pessoas estão com o coração contrito, sabe, o coração fechado. É um ambiente perfeito para o Espírito de Deus entrar e a glória não ser do homem, porque nós não conseguimos fazer nada. Só o Yeshua, o Eterno, pode convencer um coração de pedra e transformar em um coração de carne. Então, obedeça a voz de Deus. Obedeça aquilo que Deus está falando com você. Assim como Deus fez com um profeta Ezequiel. É algo também que eu amo esse versículo. Que tem horas que vai depender de mim e de você. Deus vai chamando o profeta fala em Ezequiel 47. O Senhor diz que o homem, o Senhor, do mesmo jeito que falou com Jeremias, fala com Ezequiel de novo. Ezequiel, vai lá, entra 1000 côvados. Vai lá, o Senhor mandou ele lá, colocou ele de frente para o rio, de frente para o mar, vai lá andando. A Bíblia fala que ele andou 1000 metros e as águas davam no tornozelo dele. Ele disse, anda mais um pouco, e a água dava nos seus joelhos. E o Senhor continuou falando para ele, olha, ei, anda mais um pouco. E a água começou a dar na sua cintura. Depois mais um pouco, e a água dava nos seus ombros. Ele disse, agora anda mais um pouco. Ele fala assim, mas eu não tenho mais pé. Agora quem controla a tua vida sou eu. Até a água dar no teu peito, você tem o poder de ir e voltar. Você controla o nível que você quer ir. Mas quando não tem mais pé, não tem controle, quem controla a sua ida e a sua vinda é o próprio Deus. Então, meu irmão, a hora de você mergulhar profundo, é hora de você não se preocupar se você tem pés ou não. É hora de você confiar naquele que te chamou para entrar nas águas, aquele que te chamou para sair do barco e andar sobre ela. Eu posso ir até aí? Vem, Pedro, vem desfrutar do milagre, vem desfrutar do sobrenatural. O que você quer dizer com isso? Está acessível para todos um novo nível. Está acessível para todos, para quem os buscam, para quem ouvem, para quem obedece. Então, do mesmo jeito que Jeremias, Ezequiel, ele fala, olha, os níveis vai determinar aonde você quer ir. Se você quiser desejar ainda ficar com água no tornozelo, Deus não vai impedir você. Mas o que Ele quer é que você ande o quanto for necessário em direção à voz dEle, para desfrutar do que Ele tem lá para você. Eu falo para você que uma vez eu viajei, e eu tenho medo de altura. Você está me curando disso em nome de Jesus. E é um lugar maravilhoso. Eu lá de cima, eu já contei isso aqui uma vez, lá de cima olhando, cara, que lindo isso aqui. Irmão, a água era tão limpa, tão transparente lá em Maiorca, que você via, eu encontrei 20 euros. Eu paguei 20 euros na barraca e achei 20 euros. Eu disse, Senhor, o Senhor não deu no peixe, mas deu na água. O Senhor deu a provisão. Então a água era tão limpa que você conseguia contemplar. Era lindo, irmão, lá de cima você via tudo. Mas eu nunca tinha mergulhado na minha vida. E eu fui mergulhar. Comprei lá os pés de pato, o canudinho, o óculos. Primeiro engoli um monte de água, depois eu consegui. Mas quando eu comecei a mergulhar, eu contemplei algo que da superfície não dá para contemplar. Eu comecei a ver uma beleza que não dá para contemplar da parte de cima das águas.
O que Deus está querendo falar para nós é: chega de você somente admirar o que está na superfície, eu te quero levar numa profundidade. Porque lá tem belezas, lá tem coisas escondidas que da superfície não dá para ver. É só para quem se dispõe a ir mais fundo. É só para quem se dispõe a entrar mais, a entrar num nível novo, a ouvir e obedecer. Então o que Deus quer te levar é num nível diferente, mas mais profundo. Quanto mais fundo você for, mais perto dele você chega. Então é a matemática diferente. Você não vai subir, você desce na profundidade para encontrar a grandeza dele. Mas não depende mais de Deus, depende de você. Então, Deus nunca vai permitir que você passe determinadas situações sem Ele ter um propósito disso. Então você tem que entender o que Deus está fazendo. As suas dores têm um propósito, as suas lutas têm um propósito. Mesmo que às vezes não foi Deus que colocou você nessa situação. Mesmo que você, como um vasinho, está quebrado, porque não foi Deus que quebrou, foi você que se dispôs. Foi você que se colocou em determinadas situações. Então às vezes o que nós estamos vivendo é apenas um pedaço daquilo que Deus quer fazer no processo da nossa transformação. Mas quem está disposto a passar por dor? Então Deus não precisa da sua força, da minha força. Ele precisa da nossa fé, da nossa confiança nele. Ele precisa que nós acreditemos nele. Como ele leva o profeta para o vale dos ossos, leva o profeta para andar nas águas, onde ele leva o profeta para a casa do oleiro. Ele diz: eu não preciso que você faça nada, eu estou fazendo. Apenas você tem que contemplar, ver e esperar em mim. Espera no Senhor. Você quer o restauro de algo, você quer que algo aconteça. O maior segredo é: espera em Deus, confia em Deus. Sabe muitas pessoas deixam e ultrapassam, deixam que o carro passe na frente dos bois, porque acha que Deus não está fazendo nada, e você acha que pode intervir. Como que a Bíblia fala que os sonhos e pensamentos do Senhor são maiores e melhores do que os nossos? Os planos do Senhor a nosso respeito. O homem pode fazer plano, mas o do Senhor é maior e melhor. Então o que está faltando para você entender aonde Deus quer te levar para falar contigo? Você pode perguntar: mas Deus, aqui eu estava ouvindo a sua voz, eu já me relaciono com você, então por que eu preciso sair daqui para ir para esse lugar que o Senhor está me falando? Senhor, eu estava lá quieto no Brasil, eu estava lá em Portugal, eu estava lá em outro país, e o Senhor poderia falar comigo lá, mas por que o Senhor me tirou de lá? Porque lá não é o nível de revelação que vai te dar aqui, não é o nível de relacionamento que você vai ter aqui. Eu falo que aqui esse país é uma escola. Ou você é crente, ou você é crente. Tudo que provém disso é do maligno. Irmão, nós temos que estar 100% vigiando. Porque a todo tempo tem algo tentando nos distrair. A todo tempo tem alguém tentando roubar a palavra, a semente que Deus lançou no nosso coração. A todo instante tem algo que parece ser mais valioso do que a presença do Yeshua. Então eu vou esfriando, porque eu não dou ouvidos para onde eu preciso ir. Então eu acho que eu consigo ir para todo lugar, mas Deus precisa te mostrar que o comodismo pode comprometer a mensagem e a visão que Ele quer te dar. Estamos cômodos onde nós estamos. Estamos tranquilos, está tudo favorável para nós. Então eu não preciso ouvir, me mover para um lugar onde eu não conheço. Eu desafiei líderes aqui, eu desafiei homens aqui: olha, vamos começar a exercer. Não fique acomodado, meu irmão, porque tem vidas que dependem do pão e da água que você carrega. Então não se acomoda, porque você vai virar um obeso espiritual, só adquirindo. Mas a palavra fala que mais bem-aventurado é o que dá do que o que recebe. Enquanto você compartilhar, Deus vai derramando sobre você. Enquanto você distribuir, Deus vai te enchendo. Não tem como, a matemática de Deus não fica vazio. Quando eu dou, eu recebo. Para eu dar, eu tenho que receber primeiro. Então, meu irmão, para você dar para alguém o que você está vivendo, Deus já te abençoou com a presença dEle.
Então, quando você foi desafiado para liderar, para estar na frente, para ser um discipulador, para levar as pessoas para o caminho de Jesus, não é sobre você, é sobre o propósito e o chamado que Deus tem para cada um de nós. Ide por todos os lugares e pregai o Evangelho. Então, irmãos, enquanto as pessoas estão, eu falei para os jovens hoje, a Bíblia fala que os campos estão maduros, já está pronta a colheita, mas falta, o que falta? Aleluia. Vou perguntar de novo, porque eu acho que você estava dormindo por causa do calor. A Bíblia fala que os campos estão maduros, preparados para a colheita. O que está faltando? Não está faltando trabalhador, falta você entender o que você precisa fazer. Porque está aqui os trabalhadores. Igrejas com 10, 20, 30, 10 mil membros. Onde estão os trabalhadores? Você está à espera que o anjo desça do céu? Você está à espera que os querubins e os serafins venham ministrar a palavra quando os filhos carregam a presença? Quando os filhos estão na terra para transformar os ambientes como sal e luz da terra? Deus não vai mandar anjos se tem filhos cheios de poder e autoridade para fazer. Deus não vai mandar os anjos se tem os filhos para liberar uma palavra de cura. Deus não vai mandar os querubins e os serafins se tem os herdeiros e os co-herdeiros de Deus na terra para manifestar o seu amor e o seu poder. Então, irmão, o que está faltando é nós sairmos da zona de conforto, do comodismo e começar a pregar o Evangelho e começar a dizer, não é mais por mim, é sobre mim, mas muitas vidas vão ser salvas e essas cadeiras não podiam estar mais vazias. Essas cadeiras não podiam estar vazias, por quê? Porque eu comi do pão e vou repartir para que mais pessoas não passem fome. Elas encontrem alimento, elas encontrem comida. Então, irmão, ele obedeceu e contemplou o plano de Deus. Ele obedeceu. No versículo 3, nós vemos aqui, ó, ele desceu à casa do oleiro, e eis que estava trabalhando sobre as rodas. Eis que estava fazendo o quê? Abre as portas aí, está calor. Os irmãos estão dormindo. Veja só, quando ele chega, que desce à casa do oleiro, a primeira coisa que ele faz é contemplar a obra. Contemplar aquilo que o Senhor estava fazendo. A obra que o oleiro estava fazendo. Aí ele fala aqui, ó, desci à casa do oleiro, e eis que estava trabalhando sobre as rodas. Agora deixa eu perguntar, o Senhor começou a trabalhar quando Jeremias desceu? O Senhor esperou Jeremias ir até a casa do oleiro para começar a trabalhar? O Senhor esperou Jeremias se movimentar para começar a trabalhar? Então deixa eu falar para você, Deus não vai esperar você não precisa ver as coisas acontecerem para saber se Deus está fazendo ou não. Deus está fazendo o impossível, mas você não precisa contemplar, apenas crer, apenas acreditar. Assim como Jeremias chegou lá e viu e contemplou o Senhor moldando o vaso, trabalhando na obra. Ele não esperou Jeremias chegar, ele não vai esperar você chegar, ele já está trabalhando em teu favor, ele já está construindo, reconstruindo, fazendo a obra que ele tem sobre a tua vida. Você não precisa ver, ele não precisa que você veja para ele continuar operando, ele vai continuar fazendo, você vendo ou não, crendo ou não, porque ele não vai parar. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Deus não vai parar. O oleiro, ele não esperou chegar para começar a trabalhar, porque ele não precisa de mim e de você para o que ele está fazendo aconteça. Ele não precisa de nós, ele não precisa que a gente dê, sabe, olha, vai acontecer. Às vezes Deus tem uma revelação para alguém, e aí o irmão fica com medo de liberar. Você acha que aquela outra pessoa vai deixar de receber? Deus vai continuar trabalhando. Deus vai continuar trabalhando porque a obra é dele. Ele precisa moldar aquele vaso. Ele não vai parar enquanto a obra não estiver acabada. Ele não vai parar enquanto o projeto que ele começou termine. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. A obra que Deus começou na tua vida, ele não terminou ainda. Ele não terminou porque nós ainda somos barro. E estamos sendo moldados todos os dias, todo o tempo. Entenda que a nossa visão é limitada. Jeremias não sabia o que estava acontecendo, mas Deus já sabia.
A nossa visão só consegue contemplar o que está acontecendo aqui dentro. Você não consegue contemplar o que está acontecendo agora na sua casa, com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa. Você não consegue contemplar, mas Deus está trabalhando em teu favor. Deus está trabalhando nessa obra. Ele sabe o que está acontecendo nesse exato momento na minha casa, na sua casa, no lugar onde for. Ele não está limitado a essas 4 paredes. O pensamento dele vai muito mais além. O olhar de Deus não está preso ao nosso limite. Olha, eu só consigo enxergar onde meu olho alcança. Não, os olhos dele estão em toda parte. Os olhos deles estão em toda parte. É verdade, Jefferson. Então, Deus não precisa do que nós sabemos para fazer o que Ele quer. Porque Deus está trabalhando sem você ver. Ele precisa que você obedeça e você confie. Quantos aqui confiam no Senhor? Quantos aqui confiam plenamente no Senhor? Sabe, não é porque você vem ao culto e pede um milagre, não é porque você vem ao culto e você não vê a sua família ser transformada, as portas de emprego abrirem, não é porque, as coisas não mudaram, que Deus não está trabalhando, que a sua parte financeira, você fala assim, pastor, nada muda, aí você pensa, por que Deus está parado? Porque você não consegue enxergar o que Deus está fazendo na obra. Você não consegue enxergar, o oleiro trabalhando. Você não consegue enxergar que Ele está moldando a sua vida. Você não consegue enxergar o que Deus está fazendo. Você às vezes só consegue reclamar. Você diz, olha, eu entro na igreja, saio da igreja e nada acontece. Eu falo para Deus, mas eu não escuto. Eu peço para Deus, mas não responde. Eu falo sobre a minha família, mas continua a mesma coisa. A minha financeira não muda nada. E Deus está trabalhando. Tenha calma, meu filho. Eu estou trabalhando na tua fé, na tua confiança em mim. Confia. Você não consegue contemplar o final da obra, mas eu já sei o que vai acontecer. Eu já preparei, eu já sei na minha mente como esse vaso vai ficar. Eu já desenhei ele no meu coração. Então não se preocupa. Ah, está doendo, não se preocupa, você está nas minhas mãos. Não se preocupa, eu estou fazendo. Não se preocupa, eu não consigo enxergar, mas Ele está enxergando. Não hoje, mas o teu amanhã. Então confia nele. Confia plenamente nele. O problema é que nós confiamos em carros, em homens, mas em cavalos, em tanta coisa, mas não acreditamos e confiamos em Deus. Perdemos a confiança porque só começamos a acreditar e confiar naquilo que nós vemos. Deus não precisa que você veja, você precisa saber que Ele existe, saber que Ele te escolheu, do jeito que você é, para ser igual a Ele. Então Ele está te moldando. Antes tínhamos a forma do mundo, antes nos era vazios e sem forma. Mas o Espírito Santo pairava sobre as águas. Antes eu era vazio e sem forma, mas o Espírito Santo pairou e começou a trazer vida. Separação entre o mar e a terra, o céu e o mar. Separação dizendo, só pode vir até aqui. Antes você era vazio e sem forma. Agora você está na mão do oleiro. Agora você está na mão de Deus, sendo moldado para ficar a imagem dEle. Você está sendo moldado para ficar com aquilo que Ele projetou para você. E não queira ser um vaso igual ao outro. Porque aquele que faz o vaso, ele faz individual. E coloca a sua obra-prima lá. Ele coloca aquilo que Ele desenhou. Observa. Ao observar aqui o oleiro trabalhando no barro, nós vemos que esse processo de transformação acontece diante dos nossos olhos. Acontece diante dos olhos de Jeremias. Jeremias não sabia o que estava acontecendo, o que aquilo significava. Mas ele viu o Senhor trabalhando no barro. Ele viu o Senhor trabalhando de uma forma no barro que... O que vai sair dali? Por que o Senhor me trouxe até aqui para ver isso? E o Senhor está trazendo, trouxe você até aqui para dizer, ei, você está nas minhas mãos. Você está na roda. E eu estou trabalhando, moldando você, apertando você, tirando tudo que não presta do barro, tirando todas as impurezas do barro para te moldar do jeito que eu sonhei. A sua família é o meu projeto. Você vir para aqui faz parte do projeto. Você estar na minha presença faz parte do meu projeto. Você carregar a minha essência faz parte do meu projeto. Por isso que eu estou preparando o vaso. Não dá para colocar nada líquido dentro de um vaso que ainda não foi para o forno.
Por isso que nós carregamos esse tesouro, mas ainda estamos sendo moldados por Deus. Teu amor me envolve, não há nada em seu amor. Aleluia. Entenda. Deus não está quebrando você. Deus não está quebrando você. Deus está moldando você. Porque a palavra fala aqui no versículo 4, olha lá. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas mãos do oleiro. Não foi Deus que quebrou o vaso. Não foi Deus que partiu você. Deus está te moldando. Deus está moldando você, e nesse moldar machuca. Nesse moldar é preciso pressão às vezes, para que você fique na forma que Deus quer. Ele não quebrou você. Você não pode pensar que aquilo que está acontecendo é Deus te quebrando, não. Ele está te moldando para que você possa tirar tudo aquilo que não faz parte do projeto que Ele tem para você. Não tem como. Ele deixar um vaso cheio de palha, cheio de pedra. Ele não pode fazer isso. Então o oleiro, ele sempre vai tratar todo o barro, tirar as impurezas do barro, para que ele fique perfeito. O que Deus está fazendo com você é isso. Tirando aquilo que não pertence a você. Deus, até pessoas que Deus vai tirar da sua vida, é que não fazem parte desse projeto de Deus. Não fazem parte desse novo vaso. E se você quebrou, sabe, não tem problema. Na formação do projeto que Deus tem na sua vida, Deus não tem prazer nas suas tragédias. Mas você é aperfeiçoado nela. Você é moldado nela. E quantas vezes eu preciso nós quebrarmos na mão, estragarmos na mão do oleiro, não tem problema. O problema é se quebrarmos fora dessa presença. Precisamos ser moldados para que Deus possa concluir o projeto que Ele tem para nós. E quantos querem ser moldados? O problema é que eu não quero me deixar ser moldado por Deus, porque esse molde de Deus às vezes dói. Mas é melhor nós estarmos nas mãos dEle, sendo moldado por Ele, do que continuar no mundo, tendo a forma e o molde do mundo. Por isso que o apóstolo Paulo fala, para renovarmos a nossa mente e não vivermos mais como o mundo. Você não pertence mais a esse ambiente. Você só está nesse ambiente para transformá-lo. É o que Deus quer que você faça. Um ambiente de dificuldade, um ambiente de opressão, um ambiente onde parece estar ruim. É lá nesse lugar que Deus está te moldando, e as pessoas vão ver quem é Deus na sua vida. É nesse ambiente que Deus está tratando, trabalhando em você, para que você fique igual ao projeto que Ele tem para você. Só que não é fácil, irmão. Sabe, para um vaso se tornar um vaso, ele tem que passar pelo processo. E quem quer passar pelo processo? Quem quer passar pelo processo? O processo é selecionar o barro, limpar antes de colocar na roda, deixar ser moldado, apertado, pressionado e ir para o forno. Quem quer ir? Porque o vaso não é vaso até ele ir para o forno. Até ele, antes de ir para o forno, ele continua sendo barro. E nós continuamos na mão do oleiro sendo barro, sendo moldado todos os dias, para ficar a forma que Ele quer. Mas nós ficamos com medo porque quebramos. Irmãos, não tem problema de você estar na mão dEle. Eu não sei quantas vezes você já quebrou, teve que mudar de ambiente, mudar de lugar, mas o que Deus quer é que você permaneça na presença dEle, porque é só nesse lugar que pode ser restaurado. É só nesse lugar que Ele pode restaurar quem você é. Temos que esperar o processo todo, porque se o barro sair das mãos do oleiro, não tem como ele terminar a obra que ele começou. Não tem como Deus terminar aquilo que Ele projetou para você, se você sair da roda do oleiro. Então quando Ele fala, olha, o profeta desceu até lá, e ele precisava que ele me visse fazendo. Olha, Jeremias, eu estou fazendo aqui o projeto, é o povo de Israel, que quebrou, o povo de Israel que está sofrendo, olha aqui. Mas eu estou trazendo uma palavra de esperança para que você possa ministrar para eles o quê? Quando quebra nas minhas mãos, Jeremias,
Quando você quebra nas minhas mãos, eu tenho o poder de restaurar e fazer de novo. Quando você quebra, você te desfaz nas minhas mãos, eu sou o único que posso restaurar outra vez. Por quê? Porque eu sou o oleiro, o dono do barro, e eu sei o que tenho ao teu respeito, eu sei os pensamentos que eu tenho ao teu respeito. Então, ó Jeremias, fala para o meu povo lá, que mesmo que Israel quebre, eles estiverem nas minhas mãos, e a minha obediência, eu refaço quantas vezes for necessário. Então, irmão, eu não sei onde você está, se você está na mão do oleiro, sendo moldado, pressionado, mas esteja nele. Por quê? Porque o projeto é dele. O projeto é dele, e ele não terminou ainda. Então entenda que quando o vaso está na mão do oleiro, ainda é frágil, mas é nesse lugar que você pode estragar. É nesse lugar que você pode quebrar, na presença dele, nas mãos dele. É o único lugar onde você pode realmente se entregar. Não é fácil, irmãos, quando vemos aqui, não é fácil. Quem quer ser moldado? É muito fácil cantarmos músicas, eu me esvazio de mim e me encho de ti. É muito fácil, quebra e me faz de novo. Como é aquela? E me faça de novo, eu quero ser um vaso novo. Tem certeza? Deus não vai quebrar você. A Bíblia não fala que foi Deus que quebrou. Não foi a pressão das mãos do oleiro. Não é Deus que quebra você. Foi o vaso que não estava pronto ainda. O material às vezes não é bom. A obra-prima às vezes não está preparado ainda para receber a pressão. Então ele parte. A Bíblia fala que partiu nas mãos do Senhor. Não foi o Senhor que apertou você para quebrar. Porque Deus te ama. Ele vai colocar situações para moldar você. Mas mesmo que você esteja nas mãos dele, você quebre, ele vai te restaurar. Quantas vezes for necessário. Quantas vezes for preciso. Então entenda que, sabe, os defeitos não estão nas mãos do oleiro, mas no vaso de barro. O defeito não está nas mãos de Deus. O defeito está em nós, de queremos às vezes sair da presença dEle, sair das mãos dEle, e o vaso se parte, o barro ainda está mole. Então sair da presença de Deus, quando não estamos preparados ainda, firmados, é uma sentença de morte. É uma sentença de que o projeto que Ele tem para nós não vai acontecer. Então quantos aqui querem? Sabe, quando cantar essa música, quebra o vaso, eu me quebro na tua presença. Entenda que quando você quebra, você pede para Deus moldar você, quebrar nas suas mãos, para você se entregar e se quebrar nas mãos dEle, e Ele pegar você e fazer de novo. Pode ser que você não queira que seja do teu jeito, mas é do jeito dEle. Não é do jeito que você preparou, mas é do jeito que Ele preparou para você. E quando vemos que há um tempo de renovo e de restauro, no versículo 6 ele fala o seguinte: casa de Israel, será que eu não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Será que eu não posso restaurar vocês assim como você está vendo, Jeremias? Será que eu não posso moldar você outra vez e fazer de novo? Claro que eu posso. Irmãos, quantos de nós estamos aqui porque Deus deu um recomeço para nós? Eu sou um desses, irmãos. Eu tive que perder tudo que eu tinha para poder encontrar o tesouro precioso, aquilo que para mim é imensurável, mas eu tive que quebrar por desobediência. Por desobediência a um chamado. Agora não, agora não quero. Aí Deus diz: lindão, eu tenho um propósito na sua vida. Se você não abdicar de tudo, eu tiro tudo para você não abdicar de mim. E quando você conhece a Ele, tesouro nenhum importa. Só que eu fiz uma oração uma vez, e eu falo para vocês, eu sempre falo isso: olha, cuidado nas orações que você faz. Eu falei: Senhor, aumenta a minha fé. E Ele aumentou a minha fé. Eu não tenho fé mais do que ninguém. Eu tenho uma medida de fé que Deus tem para mim. Mas deixa eu falar para você, eu pedi para ir lá. Eu pedi para ser apertado. Eu pedi para Ele me mudar de um vaso para o outro, para o que Ele tinha em mente. Meu irmão, doeu. Mas eu posso olhar para trás e contemplar quem eu era
E quem o Senhor está me moldando para ser? Quem o Senhor está trabalhando em mim? Porque não acabou a obra ainda. A obra não acabou na sua vida. Ele está moldando ainda. Ah, pastor, mas está difícil. Não te preocupes. A grande preocupação é você sair da roda do oleiro. Mas enquanto você estiver lá, não se preocupa. Deixa ele moldar. Deixa ele apertar. Ah, quebrou. Não tem problema. Amassou. Não tem problema. Porque enquanto o barro está mole, ele pode fazer quantas vezes for necessário. Enquanto está assim, não tem problema. Então você pode querer ser um vaso que o mundo deseja, ou um vaso que Deus preparou para você. Um vaso que Deus sonhou para você. Então o que eu quero dizer para você essa noite, assim como o profeta Jeremias desceu à casa do oleiro, o nível que Deus quer nos levar é um nível ao qual não dá para escutar nos ambientes, às vezes, onde nós estamos. O Senhor nos leva em ambientes mais profundos, um ambiente diferente, onde só tem eu e você e Ele lá, porque lá você vai ouvir a palavra que Ele tem para você, a promessa que Ele tem para você, e dizer assim: olha, ei, você está nas minhas mãos. Quando você pode entrar, você pode contemplar que o vaso ainda está mole, o vaso ainda está sendo moldado dia após dia. Então não olha para o teu irmão achando que ele está perfeito, porque ele também está no processo de ser moldado, assim como eu e você. Então essa noite o que Deus quer é falar para mim e para você: ei, do mesmo jeito que Ele restaurou, o oleiro que restaurou Israel, Ele vai restaurar a tua casa, a tua família, o teu ministério, o teu chamado, a tua fé, a tua confiança. Aquilo que ficou para trás, o Senhor vai fazer de novo, e agora é um vaso de honra. Em nome de Jesus eu creio naquilo que Deus começou, a obra que Deus está fazendo. Você não está no moinho qualquer, você não está na mão de qualquer, você está na mão do eterno, você está na mão daquele que pode moldar você, a imagem e a semelhança dele. Por isso está doendo, porque ainda tinha o vestígio do mundo. Vamos ficar de pé. Ainda tinha coisas do mundo aí, ainda tinha coisas que precisavam ser mudadas. O Senhor está dizendo: olha, quando estiver nas minhas mãos, eu não desisto, eu não vou parar de refazer o que está pronto, eu não vou parar, não vou desistir de você. Enquanto estiver nas minhas mãos, eu vou continuar fazendo a obra que eu comecei. Não interessa o tempo que vai demorar, o que interessa é que a obra vai sair, o vaso vai sair da maneira que Ele projetou para você. Onde estão os homens de Deus e as mulheres de Deus? Porque o processo ainda não terminou, mas o forno também faz parte do processo. Porque só depois que você sair dessa zona de conforto e se deixar ser moldado por Deus e ir para a fornalha, onde quando você entra não dá para interromper o processo, até a roda, até o oleiro está com o barro nas mãos, você consegue ainda sair. Assim como a Bíblia fala, como a gente leu ali em Jeremias, em Ezequiel, que até onde as águas dão pé, você consegue controlar o teu ir e o teu vir. Mas quando, meu irmão, já não há mais pé, quando você não consegue mais tocar no chão, e o Senhor te leva de um lugar para o outro, aí não é mais você. E o que o Senhor quer é te levar numa profundidade. O processo começa aí. Ele te leva às águas profundas, ao qual tem um projeto, tem um sonho, tem revelação, tem palavra, tem promessa para você, onde na superfície não tem como você desfrutar. Então quando você entrar no forno, o processo começa para você receber algo dentro de você. Por isso que o apóstolo Paulo fala: ei, guardei num vaso de barro um tesouro imensurável, para que o que está do lado de fora não seja mais importante do que o que está do lado de dentro. Ei, eu e você somos barro, somos vaso, carregando a presença do eterno, o poder de Deus, a glória de Deus, do reino de Deus. Então, meu irmão, começa a transbordar, para que mais pessoas recebam o que você está sendo cheio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu creio que aquele que começou, olha, está nas mãos do oleiro, significa, ele não enxerga em você aquilo que não é real. Nas mãos do oleiro, você não ele não vê só um barro, ele enxerga o projeto que ele tem para você. Ele não te enxerga do jeito que o mundo enxerga, apenas um vaso. Ele enxerga um projeto dele. Você, a sua casa, a sua família, é o projeto de Deus. Então, meu irmão, por isso que Satanás tenta destruir o projeto de Deus. E declaramos essa noite: aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Pega a brasa viva e leva para casa. Carrega dentro desse vaso, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, enquanto estivermos sendo moldados por Ti, nada vai nos faltar.
enquanto estivermos sendo moldados por Ti, Deus Todo-Poderoso, eu declaro, Senhor, eu declaro que vamos viver o sobrenatural. Enquanto estamos nas Tuas mãos, nós podemos ser moldados. Quebrar nas Suas mãos significa a oportunidade de restaurar, a oportunidade de recomeçar. Então, meu irmão, eu declaro, nas mãos do oleiro, você pode recomeçar. Nas mãos do oleiro, Ele vai te restaurar e vai te colocar no lugar de honra. Não fique envergonhado porque você está passando pelo processo. É necessário passar pelo processo para que o barro endureça, para que você possa receber aquilo que Deus tem para você. Vamos louvar, vamos adorar. É necessário. Ele é o único. Escute, Ele é o único que pode transformar o que era velho em algo novo. O que não tinha esperança, porque o mundo pode olhar simplesmente como um pedaço de barro, pode olhar somente como uma pedra que não tem significado, mas Deus olha para você como um vaso de honra. Deus olha para você como uma pedra preciosa. Deus não olha para você no que está no teu exterior, mas Ele já consegue imaginar como será a obra que Ele começou. Então, irmãos, não tem como. Ele é o único que pode transformar o que era velho em novo. Ele é o único que pode pegar aquilo que estava em ruínas e transformar e restaurar outra vez. Assim como Neemias fez, restaurou as muralhas caídas de Jerusalém. Assim como há um restauro, assim como há nas nossas vidas também, há uma pedra que nós precisamos colocar nessa construção e chamar para viver embaixo dessa pedra. Em cima dessa pedra é a pedra angular. Então chama para fazer parte dessa obra, desse projeto que Deus começou na tua vida. Assim como os profetas fizeram. Essa noite eu chamo você para sair dessa zona de conforto, para sair da zona da mesmice, tudo que não dá para viver o sobrenatural, e entrar mais 1000 côvados, e depois mais 1000, e depois mais 1000, onde a água está dentro da tua cintura, onde a água está dando nos teus ombros, onde a água está te cobrindo e você não tem mais pé. O que Deus quer é a sua ousadia para ouvir a palavra dEle e sair da zona de conforto essa noite. Quer viver o sobrenatural de Deus? Não viva mais no conforto. Quer viver do sobrenatural e extraordinário de Deus? Dá um passo em direção a esse extraordinário. Não dá para viver observando do barco. O que Deus quer é que você saia do barco. O que Deus quer é que você obedeça e comece a entrar em águas profundas. Ei, o Senhor está te chamando essa noite. E o meu convite é: quem quer ir para as águas mais profundas? Quem quer mergulhar em águas profundas? Quem quer se deixar ser moldado pelo oleiro? Quem quer? Sabe, irmãos, ainda há vida aí. Ainda há vida. Assim como havia esperança para o vaso, assim como havia esperança para os ossos, há vida e esperança para você também. Como houve para mim, há para você também a vida e esperança. O projeto e o plano de Deus não falhou, não atrasou e não acabou. Continua de pé. As promessas de Deus vão se cumprir. As promessas de Deus sobre a tua vida vão acontecer, vão se cumprir em nome de Jesus. Faz outra vez, como na primeira vez. Quem quer dar um passo para viver algo diferente? Se você não quiser vir à frente, só levanta sua mão. Senhor, eu quero. Pastor, eu quero. Eu quero viver algo diferente. Eu quero sair da zona de conforto e ir em direção ao que o Senhor tem para mim. Eu quero desfrutar dessas águas profundas. Eu quero mergulhar mais fundo. Eu quero encontrar o que eu nunca encontrei, viver o que eu nunca vivi. Eu quero ver o que eu nunca vi. Me permita contemplar o que na superfície não dá para contemplar. Me permita enxergar o que meus olhos naturais não conseguem enxergar. Me deixa ir onde eu nunca imaginei que o Senhor poderia me levar. O Senhor está te chamando para isso essa noite. E eu pergunto para você: o que falta para você vir? O que falta para você mergulhar nessas águas? O que falta para você sair da zona de conforto e viver o que Deus tem para você? Tem alguém aqui que quer viver isso? Não é porque as coisas não estão acontecendo do seu jeito que Deus não está trabalhando.
Não é porque você não consegue enxergar que Deus não está fazendo. Por isso essa noite Ele trouxe essa palavra para você. Ei, eu estou descendo, vem lá, vem aqui à casa do oleiro e vê que eu continuo trabalhando. Eu estou trabalhando. Você não precisa ver eu trabalhar, precisa crer e acreditar que eu estou trabalhando ao teu favor. Eu estou moldando, eu estou restaurando, eu estou reconstruindo aquilo que estava caído, aquilo que estava frágil, aquilo que não tinha mais significado. Eu estou dando uma nova oportunidade de você ser moldado por mim. Dê a mão ao seu irmão. Dê a mão ao seu irmão, vamos orar. Rei dos reis, como na primeira vez. Surpreenda-me, Aleluia. surpreenda-me de novo, Rei dos reis. Eu creio, Como Senhor. na primeira vez. Eu creio, ó Pai, assim como o profeta foi chamado para ir para um lugar, um nível diferente, para ouvir a Tua voz. Nos leva a esse lugar, Senhor. Nos chama para esse lugar, para ouvirmos a Tua mensagem, ouvirmos a Tua promessa, ouvirmos a Tua palavra. Nos chama, Senhor, para ir mergulhar mais fundo. Nos chama para contemplar o que o Senhor está fazendo em nosso favor. Mostra-nos, Senhor, aquele que começou, a obra que o Senhor começou na nossa vida. Mostra-nos, Pai. Não permita, Senhor Deus, que nós possamos distrair e querer sair da Tua presença. Não permita, Senhor Deus, que nós possamos desejar estar em um lugar fora das Tuas mãos, porque é só nas Tuas mãos que encontramos o que precisamos, é só nas Tuas mãos que somos restaurados, é só nas Tuas mãos que somos renovados. A nossa força e restauro vem do Senhor. Então que essa noite, Pai, o Senhor possa nos restaurar, assim como o Senhor fez com Jeremias. Mostrou que quando o vaso quebra nas suas mãos, o Senhor renova, restaura e renova nossas vidas. Nos faz um vaso novo, nos dá um novo. Libera sobre nós o Teu novo, Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, nós vamos viver um tempo extraordinário do favor e da graça do Senhor sobre a nossa vida. Mas você tem que acreditar e crer naquilo que Deus liberou em teu favor. Você tem que crer e acreditar, irmãos, e começar a declarar aquilo que Deus colocou. O projeto e o plano de Deus. Começa a declarar: Senhor, eu tomo posse do projeto que o Senhor tem para mim. O formato que o Senhor quiser moldar, me molda, porque eu sei que vai sair daí das tuas mãos algo poderoso. Que o Senhor possa nos renovar, restaurar a nossa força, a nossa fé, a nossa convicção, o nosso ânimo. Que nós possamos sair daqui essa noite sabendo que na mão dEle, Ele faz novo outra vez. E Deus está fazendo novo outra vez. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram, e tudo se faz novo. Uma nova criatura, uma nova vida, uma nova unção, uma nova visão, uma nova direção, um novo propósito. Eu declaro em nome de Jesus as portas do céu se abrindo, as comportas do céu sobre a tua vida. Onde havia impedimento, quebra todas as correntes, abre as portas, todas as prisões, em nome de Jesus. E o teu povo possa avançar, vencer e prosperar, em nome de Jesus. Onde colocarem a planta dos seus pés, avançarão e tomarão posse, em nome de Jesus. Seja sal e luz nesse lugar. Aleluia. Como na primeira vez, faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Levante suas mãos. Senhor, assim como a Tua palavra, para nós é difícil, Deus, nos deixarmos ser moldados por Ti, mas eu creio, Pai, que nas Tuas mãos é o melhor lugar que a gente pode estar. Não há outro lugar, Senhor Deus, que possamos imaginar a não ser na Tua presença. E nas Tuas mãos o Senhor nos molda, o Senhor nos restaura, o Senhor nos coloca do jeito que o Senhor sonhou.
Por isso, Pai, que essa noite o Senhor possa não remendar os vasos, mas restaurá-los como vasos de honra. No lugar onde foi quebrado, que o Senhor possa restaurar um vaso novo, para contemplar, para reter, para ser cheio da presença do Eterno. Que o Senhor possa nos levar para casa, que a graça e a presença do Senhor nos acompanhe. Resplandece a tua face sobre nós, ó Pai, é o que nós te pedimos. Que as promessas do Senhor sobre nós se cumpram a cada dia. E que nenhuma cilada ou armadilha do inimigo prevaleça, mas nós declaramos que nós somos mais do que vencedor. E nessa terra nós vamos avançar, nós vamos prosperar. E tudo aquilo que o inimigo achava ao nosso respeito, nós estamos dizendo para ele: o Senhor tem planos maiores e melhores para a minha casa, para a minha vida. E se ele me trouxe para aqui, rebote, faz tudo novo, em nome de Jesus. Isso que ele que acredita, dá um brado de vitória. Desça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Glória a Deus. Que Deus abençoe o teu fim de semana, o seu domingo maravilhoso. Você possa aproveitar em família. Você possa continuar resplandecendo cada vez mais. Seja sal e luz nessa terra. Que não te falte nada. E o Senhor transborde abundantemente sobre a tua vida. Que rios de água viva fluam do teu interior. Eu declaro em nome de Jesus. E o melhor de Deus ainda está por vir. 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 Declare isso. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir.